quantos homens e mulheres em países pelo mundo afora não podem fazer isso. Mas o Senhor nos concedeu. O Senhor nos deu essa graça de podermos aqui no nosso país sermos livres. E precisamos manter isso em oração, Senhor. Em oração para que o nosso país continue livre. Não se esqueçam de colocar em suas orações. Para que o Brasil não se perca. Não entre por caminhos onde a nossa liberdade seja tolhida, seja escassa. Porque nós vimos aqui agora uma geração futura que precisa de um país livre para estar nos caminhos do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos falar de um tema, não é um tema final, porque quem vive em Cristo Jesus se renova todos os dias. Mas nós já estamos no mês de novembro, né? Daqui a uns 45 dias, virado de ano. E é hora, meus irmãos, de nós começarmos a refletir, a parar para pensar, né? O tema da nossa ministração hoje é Até Aqui Nos Ajudou o Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. Até aqui nos ajudou o Senhor. Se você olhar para o lado, muitos aqui têm a graça, a bênção de estar ao lado de quem você ama. Seja seu esposo, sua esposa, seus filhos, sua família. E a gente viu que esse ano foi um ano de muitas perdas em muitas famílias. Mas nós temos essa graça, essa celebração, que é poder estarmos não só com os nossos amigos, mas com a nossa família. É um ano de agradecimento, meus irmãos. É um tempo de agradecimento. Lá em 1 Samuel 7, 12, Samuel, ele ergue uma pedra e coloca o nome de Ebenezer, para lembrar que Deus os ajudou em tempos difíceis. Acho que nós também estamos vivendo esse tempo, né? Precisamos erguer um altar, uma pedra também, para agradecer e glorificar o Senhor, porque Ele esteve conosco e Ele está conosco nesses tempos difíceis. Ebenezer, meus irmãos. Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ele esteve e estará conosco, mesmo em tempos difíceis. E quando o Senhor me deu essa palavra, eu agradeci muito a Ele. Eu falei, é verdade, Senhor. Eu reconheço que até aqui o Senhor nos ajudou e jamais nos abandonará. E Ele falou comigo, filha, diga à minha igreja para não ter medo do recomeço. Não tenha medo do recomeço. Não tenha medo. Ainda que você precise fazer o caminho de volta. Ainda que você, nós precisemos fazer um caminho onde nós precisamos nos arrepender, nos limpar, refletir, analisar, para que o nosso recomeço seja sobre a rocha que é Cristo Jesus. E lá em Lamentações 3, 22, 23, ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações 3, 22, 23. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. No recomeço, nós podemos contar com a misericórdia do Senhor. Nós podemos contar
contar com a presença dele, do Espírito Santo de Deus, nos dando apoio, nos incentivando, nos encorajando, não perdendo as esperanças, não desistindo, mas seguindo firme, porque a gente sabe que a gente tem um Deus que nos sustenta, que nos pega pela mão. E eu quero ler com vocês hoje nosso texto principal, que é o Salmo 21. É um salmo que expressa exatamente isso: a gratidão, o reconhecimento de quem é o nosso Deus. Davi, nesse salmo, ele reconhece que não foi pela força do braço dele. Davi, se ele não foi o maior, foi um dos maiores guerreiros que Israel já teve. Com Davi à frente, o exército de Israel venceu inúmeras batalhas. Ele era temido em toda a terra. Mas qual é o segredo de Davi? É porque ele era forte? Tinha muito músculo? É porque ele era muito alto? Pelo contrário, se nós formos ler lá no início, dizia que Davi era o menor dos seus irmãos. É o que não tinha aparência de guerreiro, porque ele era um pastor de ovelhas. Não havia nada demais em Davi. Pelo contrário, de menos, porque ele não tinha o porte, o físico dos irmãos. Ele não era preparado na guerra como os irmãos. Mas o segredo de Davi é que ele reconhecia que a força dele vem do Senhor. E nesse salmo ele começa dizendo assim, ó: o rei se alegra na tua força, ó Senhor. Colocou bem, irmão? Salmo 21, versículo 1. O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhes dá. Tu lhe concedes o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tem uma pausa, em algumas bíblias é selar, em outras é prelúdio. Tu o recebeste, dando-lhe ricas bênçãos, e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida, e tu lhe deste, vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória. Do esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre, e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente, e na sua ira o Senhor os devorará. O fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Sê exaltado, Senhor, na tua força. Cantaremos e louvaremos o teu poder. Aleluia. Mais acima, ele fala assim: o rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo. Ele não será abalado. Aleluia, papai. Nesse salmo há uma promessa, há uma chave. Se você confiar no Senhor,
você não será abalado. Ainda que os seus inimigos te rodeiem, ainda que problemas venham sobre você, porque todos nós enfrentamos todos os dias. Talvez não os ursos e os leões físicos que Davi enfrentava, mas os espirituais. Todos os dias eles se levantam. Mas se você permanecer firme, olhando para o Senhor e tendo a certeza que se você confiar nele, você não será abalado. Tudo depende da sua confiança. Tudo depende de você. Tudo depende de mim. Porque tudo já está feito. Jesus já consumou a obra na cruz do Calvário. Agora cabe a mim e a você apenas crer. Tão fácil, né, meus irmãos? Tão fácil. Nem sempre. Porque precisamos perseverar. Porque tudo que nos rodeia nos comprime exatamente para nós não crermos. Tudo que está ao nosso redor, as dificuldades do nosso dia a dia, nos empurra para que a nossa fé seja abalada. Para que nós, será mesmo? Será que Deus me vê? Deus te conhece. Deus sabe o seu nome. Porque você é filho. Você é filho. E Ele não se esquece de nenhum dos seus. Aleluia, Jesus. O Senhor, Ele é a nossa força. Tem uma palavra que diz assim: porque quando somos fracos, é aí que nós somos fortes. Ser dependente de Deus nos garante este lugar de socorro. Se você depender da sua força e do seu braço, você está por sua conta. Mas se você depender do Senhor, se tudo que você fizer, você colocar diante dele em primeiro lugar e consultá-lo e esperar a resposta chegar ao teu coração, você vai depender dele. E o Senhor não é homem para que minta. Ele é fiel. Se Ele disse vai, você pode ir. Se Ele disse fica, então é melhor ficar. Mas nós somos já da geração do corre, né? Nós somos da geração de não tenho tempo, estou com pressa, não dá para me esperar. O Senhor não vai se adequar nem se adaptar à minha forma de vida. Eu preciso me adaptar ao meu Deus. Eu preciso me adequar ao meu Senhor. Sou eu que preciso entender e aprender que o tempo de Deus não é o meu tempo. E que esse lugar é um lugar onde eu sou tratada. Amém? Amém. Aleluias. Aleluias. E quando nós estamos aqui como o salmista, como Davi, ele fala esse salmo para glorificar o Senhor. Ele fala: eu exulto aquele que me deu a vitória. Eu glorifico o nome daquele que é o meu Deus. Quando ele fala isso, ele manifesta a gratidão. As vitórias de Davi, todas, ele dá honra para o Senhor. E as minhas vitórias e as suas vitórias? Nós temos honrado ao Senhor? Nós temos dito, não só para Ele, mas para os outros: até aqui nos ajudou o Senhor, Ele me trouxe até aqui, Ele me deu essa vitória. Quando nós vencemos, quando nós conseguimos aquilo que o nosso coração almeja, dependendo da situação,
a gente se esquece. A gente comemora, a gente sorri, a gente fica feliz, mas a gente esquece de onde vem a verdadeira força, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos. O mundo hoje está fazendo questão de apagar a nossa memória. Fazendo questão. Vitórias pequenas que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes nós só ficamos para nós mesmos. Não compartilhamos, não falamos com o outro. Isso não é exaltação. Isso não é exaltação dizer que o Senhor te socorreu. Dizer que o Senhor tem te ouvido, tem te socorrido, tem te amparado, vai edificar e fortalecer a fé do seu irmão. E muitas vezes de um que ainda não é seu irmão. De muitas vezes de uma pessoa que está do seu lado, passando por uma situação difícil, mas quando ele ouve o seu testemunho, a fé dele, aquela fé que nem ele sabe, pode ser acendida. Não poupe palavras para glorificar o Senhor. Não poupe, meus irmãos. Hoje, quando a gente entra nas mídias sociais, a gente vê pessoas, mostrando padrão de vida e coisas e coisas e coisas, e poucos se lembram de onde vem, quem tem tudo isso nas mãos. A gente não pode esquecer, nós como povo de Deus precisamos celebrar. E agora, esse mês de dezembro é o mês de celebração, não é? É o mês onde a gente junta a família, é o mês onde nós vamos encontrar amigos, é confraternização, são tantas coisas, né? É uma confraternização atrás da outra. As pessoas se reúnem, comem, bebem, dão risada, mas não se lembram do Senhor. Onde você estiver, não tenha vergonha. Ainda que seja uma reunião do seu trabalho. Você não vai fazer um discurso, você não vai subir em cima da mesa, mas você vai, em hora oportuna, o Senhor, se o Senhor enxerga o seu coração, Ele abre um momento oportuno, meus irmãos. É impressionante, é maravilhoso o que o Senhor faz. Há dias atrás, eu e a Márcia fomos convidadas para um batismo. O filho de uma amiga nossa, eles são católicos, e nós fomos nesse batismo com toda alegria, com toda a honra, porque é uma pessoa que nós amamos, e lá estava toda a família reunida, com todos os ornamentos, porque era uma festa da religião daquela pessoa, e nós respeitamos, porque todos nós somos irmãos, certo? Na hora do parabéns, ela me chamou a Márcia. Nós não somos a família, nós somos colegas de trabalho. E ela nos convidou, Eu fiz a oração, abençoei a criança, abençoei os familiares, falei daquele momento de ajuntamento, de celebração, onde todos se alegravam pelo início da vida religiosa daquela criança. E depois Márcia foi dada a palavra para Márcia, e Márcia também fez a mesma coisa, complementando. Então, meus irmãos, quando o Senhor vê o seu coração, Ele abre espaço, porque Ele precisa de vozes que glorifiquem e falem de que Ele é o nosso Deus. É Ele que está sobre toda e qualquer circunstância. Não importa se é um batismo evangélico, se é um batismo católico. Não importa, meus irmãos. O importante é quem está sendo glorificado ali. É Jesus. Então toda a honra e toda a glória será dada a Ele. Toda a honra e toda a glória. Todo o tempo, todos os dias. É assim que nós vivemos a fé cristã. A fé cristã não é vivida em discursos aqui no púlpito. A fé cristã é vivida no dia a dia, no seu trabalho, com a sua família, com seus amigos, no banco, no ponto de ônibus, no Uber.
onde você pode abençoar uma pessoa. Amém? Glória a Deus. Ser cético, ser apático diante do que Deus tem feito para nós, esse é o convite do mundo. Ser desconfiado. Volta e meia as pessoas postam milagres ou falam de milagres e a gente vê sempre alguém comentando: será que isso é assim mesmo? Será que isso não é isso assim assim? Nosso coração precisa ser simples e humilde como de uma criança. Simplicidade nas coisas do Senhor. Reconhecer que tudo o que nós temos e recebemos de bom é do Senhor. E a correção vem dele também. Às vezes não é tão bom, mas o final dela é bom. Glória a Deus. Aleluias. E muitas vezes, meus irmãos, celebrar, glorificar o Senhor é o combustível que você precisa para aguardar as próximas conquistas, as próximas vitórias. Celebrar hoje, se alegrar hoje do que Deus já fez e tem feito na sua vida no presente momento, é o combustível que gera força para você continuar perseverando e aguardando aquilo que você ainda não tem nas suas mãos, mas que já foi declarado, decretado pelo Senhor. Porque o que nós ligamos aqui na terra é ligado no céu. Então, se você está em constante adoração, se você está glorificando o Senhor, se você está reconhecendo o que Deus tem feito, isso vai mover você a continuar a perseverar por mais, por mais, por mais. Ser um crente morno, o que a palavra diz? Aquele que fica em cima do muro, aquele que é morno, aquele que não se alegra, aquele que não glorifica, aquele que nunca está satisfeito. Ah, Valéria, você recebeu tudo que você queria em 2025? Não. Mas se isso gerar em mim um sentimento de descontentamento com o meu Deus, eu preciso parar e me arrepender. Porque o que eu tenho recebido é o suficiente, é o que eu preciso. Ainda que eu ache que não, ainda que eu queira mais, ainda que eu deseje mais. Ah, mas aquilo que eu queria não aconteceu. Você pode, meu irmão, sonhar. Faz parte da natureza humana. Mas em viver em descontentamento e murmuração não é o caminho. Não é o caminho para a vida eterna, é o caminho para a morte. Foi essa brecha que a serpente achou no coração de Eva. Ah, o Senhor disse que você não pode comer das frutas do jardim, né, das árvores do jardim. Não, ele falou que pode, eu só não posso comer daquela. Havia um não. Na sua vida tem um não de Deus para algumas coisas? Na minha tem. Aí você decide o que você faz com esse não. Se ele vai ser pedra de tropeço para você, ou se você vai se submeter a Deus e aguardar o tempo do Senhor. E essa foi a brecha que a serpente encontrou no coração de Eva e de Adão. O descontentamento. E ela entrou por esse lugar, onde o não de Deus para eles foi uma pedra de tropeço. Eles não obedeceram, eles se rebelaram. Aleluias. Obrigada, Jesus. Nesse salmo, ele diz que o nosso Deus é o Deus que deu vitória às batalhas de Davi. Você tem batalhas, meu irmão? Todos nós temos. Todos nós temos batalhas todos os dias.
todos os dias. Ele é o Senhor dos exércitos e Ele é o poderoso juiz. Quando nós nos envolvemos em batalhas, quando nós nos envolvemos em perseverar, muitas vezes nós queremos ser juiz do outro. Nós queremos julgar as posturas, as decisões, as falas, os comportamentos do outro. Porque nós estamos tão engajados naquela luta que a gente nem olha para o lado. Mas nós não somos o juiz, graças a Deus. Nesse salmo, ele fala que é o Senhor que abate os inimigos, que é o Senhor que destrói cada um deles. Não é você. Não é você, porque as suas armas não são carnais. Quando você vira juiz do seu irmão, ou vira juiz de um ímpio, de qualquer um, você entra na carnalidade. Você entra numa área que não te pertence. Você quer tomar para si aquilo que você não pode resolver. E todas as vezes que nós pegamos um fardo que nós não podemos resolver, o que acontece conosco? Ficamos cansados, fadigados, onde a nossa fé é abalada. Quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê um homem que não se cansava. Ele parecia não se cansar. Durante mais de 10 anos ele foi perseguido, caçado pelo rei Saul. E ele sempre o perdoava. E ele sempre poupava a vida daquele que queria matá-lo. Davi era perfeito? Não, Davi era como eu e você. Um homem que tinha suas fraquezas, mas um homem que escolheu olhar e andar no Senhor. E é assim, meus irmãos. Nós precisamos definir algumas metas, alguns objetivos e princípios no nosso coração. Porque seremos caçados, somos perseguidos, somos maltratados, quantas e quantas vezes? Somos humilhados, não temos aquilo que queremos. Mas aí precisamos decidir como vamos lidar com isso. Vamos nos portar em rebeldia como o rei Saul fez? Não entrego meu trono, o trono é meu. Ou vamos nos submeter àquilo que Deus diz? Vamos nos humilhar. Quando Ele deu essa palavra, que tempo de recomeçar, ainda que seja necessário você fazer o caminho de volta, o caminho de volta envolve o que, meus irmãos? Humilhação, arrependimento. Quem quer voltar atrás? Quem quer dizer, não, realmente eu errei? Ninguém. Mas é tempo de nós entrarmos neste lugar, para que 2026 não seja uma reprise dos mesmos erros, das mesmas fraquezas, das mesmas escolhas erradas de 2025. A gente pode e deve fazer diferente. Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Nós temos um que nos ensina e que nos guia a toda a verdade. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um conselheiro, um consolador, um amigo fiel. E quantas vezes ele fala para mim e para você: se humilhe, reconheça, e você endurece. Nós precisamos ser o que, meus irmãos? Barro mole na mão do oleiro. Barro mole, ser facinho para Deus. E ser facinho para Deus é se humilhar debaixo da mão dele. Glória a Deus. Aleluia. E agora, esse tempo de reflexão, fim de um ciclo, nós estamos entrando no fim de um ciclo, fim do ano de 2025. Um ano difícil, de muitas batalhas, de muitos desafios.
mas até aqui nos ajudou, Senhor. E eu fico feliz de olhar para a igreja e ver uma igreja forte, corajosa, que não se abateu, que não desistiu, que não abriu mão do outro. Isso é maravilhoso. Isso é viver em família. Amém? Amém. Lá em Zacarias, capítulo 1, verso 3, ele fala assim: por isso digo ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês. E quando nós nos voltamos para o Senhor, nós fazemos o quê? Glorificamos a Ele. Porque nós reconhecemos que Ele é o nosso porto seguro. Ele é a nossa rocha. Quando nós voltamos para o Senhor, nós estamos dizendo: para onde eu iria se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aleluia. Qual caminho eu seguiria que não fosse o teu, ó Pai? Obrigado, Jesus. E lá em Isaías capítulo 6, verso 3, ele fala assim: e proclamavam uns aos outros. Eu preciso proclamar para você, e você precisa proclamar para mim: Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Deus seja louvado. Aleluia. E a gente proclama isso para o irmão quando o irmão vem abatido, quando o irmão vem com problema, quando o irmão está desanimado. A gente não vai falar talvez exatamente santo, santo ao Senhor para ele, mas a gente pode dar o ombro para ele, a mão para ele, e dizer: o nosso Deus jamais te abandonará. Nós vamos orar juntos e você será vitorioso nessa batalha. Aí você está dizendo para ele: santo, santo é o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Não desista. As pessoas hoje estão desistindo de tudo, meus irmãos. Desistindo de filhos, desistindo de casamentos, desistindo de trabalho, desistindo de sonhos. Final de semana passado nós estávamos lá em Caraíba, né? Estávamos numa comunhão muito boa, eu, meu esposo, os nossos irmãos ali, Carlinhos e Cida, e nós estávamos falando exatamente desse lado, onde as pessoas estão desistindo de casamentos de 20, 30 anos, simplesmente. As pessoas estão desistindo. Você viveu uma vida toda onde muitas vezes você batalhou, suportou, né? E venceu. Batalhas juntos, criaram filhos juntos, construíram. Mas porque algumas coisas e posturas o outro não tem mudado, você desiste do outro. O outro está feio, velho, você está feia, velho, você está desistindo do outro. Ó, meu irmão, pelo amor de Deus. Essa parte não, né, Carlos? Essa parte não. Mas é sério, gente. Meu Deus, como assim? Como assim? Né? Carlos trouxe até um dado interessante. Ele disse que leu uma pesquisa que diz que dentro das igrejas está tendo o maior índice de divórcio. Hoje está dentro das igrejas. Diga-se de passagem, até porque lá fora as pessoas não se casam, né, gente? A maioria hoje está vivendo junto, né? Então, assim, quando você entra na igreja, uma das primeiras coisas que o Senhor ajusta é o casamento. Porque uma família, ela tem que começar em cima de uma estrutura, naquilo que Deus diz. E, infelizmente, muitos não têm mantido essa estrutura. Porque Deus não disse que seria fácil. Deus disse que não, Ele não falou, vai ser manso. Eu estou dizendo que isso é bom, então isso vai ser, não. Eu estou dizendo que isso é bom, mas você vai precisar perseverar. Você vai precisar se humilhar. Você vai precisar suportar. Você vai precisar amar incondicionalmente, perdoar 70 vezes 7. Por dia, né, gente?
Então, meus irmãos, não desista do luto. Não desista. Em nome de Jesus. No Salmo 33, verso 16, esse salmo, ele é maravilhoso também, porque ele continua nessa mesma afirmação. Que Salmo 33, verso 16. É a mesma afirmação do Salmo 21 que nós estamos lendo. Que a sua força não vem da força humana, não vem dos exércitos poderosos, mas ela vem do Deus que é o nosso protetor, protetor daqueles que o temem. Está escrito assim, ó: não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que o temem. Aleluia. É Ele quem guarda aqueles que confiam no seu amor. Obrigada, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele protege e cuida aqueles que confiam no seu amor. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que verdadeiro amor é esse? O amor de Deus por nós. Esse amor é verdadeiro. Esse amor é genuíno. Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Nada pode nos separar do Senhor. Nada, meus irmãos. A não ser eu mesmo. A não ser você mesmo. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Obrigada, Jesus. Agora eu quero falar um pouquinho. Jeremias 29:11. A gente está falando de fim de ciclo, de encerramento. A gente está falando de batalhas que nós vencemos, batalhas que nós ainda estamos inseridos nela e perseverando, né? Para que venha a vitória, para que venha o desfecho. Mas existe um lugar de pausa. Nesse salmo aí tem a pausa. Não sei se vocês viram entre uma estrofe e outra. E o que significa pausa? Significa esse momento de respira. Para um pouco. Às vezes nós estamos inseridos em batalhas tão fortes. Nós estamos envolvidos tanto no nosso dia a dia e na nossa força, né? Aquela coisa que você não para descansar no Senhor. Não para ouvir a voz mansa e suave do Espírito Santo no seu íntimo. E que momento é esse, meus irmãos? Como eu faço isso? É só dizer, parei. Pronto, descansei. Não. É quando você para, fecha a porta do seu quarto e lá dentro, você e ele tem um momento a sós. Um momento de intimidade, onde você vai dizer a ele, expor a ele o seu coração, as suas dificuldades. E nesse momento, você começa a orar em línguas para edificar a sua fé. Porque nenhuma dessas batalhas, nada do que nós falamos até agora, se você não tiver uma fé edificada, você vai conseguir trilhar esse caminho. A fé é o que nos sustenta, nos tempos bons e nos tempos maus. É a fé que nos impulsiona a nunca desistir. Lembra que a gente leu lá que se nossa fé é abalada, nós desistimos? Edificar a fé
é dar estrutura suficiente para você caminhar mais uma milha. Edificar a sua fé é não deixar você ser abatido pela sua circunstância. Não ser engolido pelo que o mundo ensina, pelo que a sociedade diz que é, quando Deus diz que aquilo não é. Edificar a fé é passar um tempo orando em línguas, quietinho, você e Deus. É passar um tempo lendo e meditando a palavra dele. Porque o Espírito Santo precisa dessa palavra para te consolar. O Espírito Santo não vai ler Shakespeare para você. Ele vai ler a Bíblia para você. Mas você precisa ter ela no seu coração, para que ele traga a memória. Lembra o que Jesus disse? Aleluia. Ele trará à sua memória aquilo que eu já vos ensinei. Se eu não leio, se eu não medito, como é que ele vai trazer isso ao meu coração? Não traz. Leitura, meditação, oração em línguas, adoração, celebração. Meus irmãos, isso é muito sério. Vida de cristão não é vir aos domingos somente, não é somente vir às reuniões, não é somente participar dos eventos. Ser cristão é ter uma vida íntima e pessoal com Jesus. Essa vida íntima e pessoal é que vai sustentar as demais coisas. Porque se você não tem uma vida íntima com Jesus, você não tem vontade de vir à igreja. Não é verdade? Se você não conhece Jesus, você não tem intimidade de se relacionar com aquele irmão chato, aquela irmã chata. Você não tem vontade. Porque é lá na palavra que o Senhor vai te ensinar: suportai-vos uns aos outros em amor. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, ser cristão começa no seu quarto. É lá. Edificar a sua fé. É lá que você começa a vencer o primeiro inimigo que se levanta: você mesmo. Esse é o pior de todos. Todos acham que é o diabo, né? Mas o nosso maior inimigo, além do diabo, somos nós mesmos. Nossos desejos e vontades. Nossos eus, cheios de traumas e problemas e complicações. E nós precisamos ser tratados pelo Espírito Santo, moldados pelo Senhor, através da palavra dele, através da oração, da intercessão, da edificação. Amém? Amém. Lá em Jeremias 29:11, ele fala assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Aleluia, Jesus. Esses são os planos para 2026. Glória a Deus. Esse é o plano para 2026. Os planos do Senhor para a minha vida. Porque eles são de paz. Porque eles são de prosperidade. Porque eles são o melhor para mim e para a minha casa. Como é que eu conheço esses planos? Me relacionando com Ele. Me relacionando com Ele. Porque se eu não me relacionar com Ele, eu não conhecerei esses planos. Serão somente os meus planos. Ainda que eu tenha os meus planos, ainda que eu tenha os meus sonhos, ainda que eu tenha as minhas metas, mas os planos do Senhor sempre serão melhores. Sempre serão melhores. E para tudo isso, meus irmãos, há um lugar onde eu preciso entrar, um lugar de confiança. Eu preciso confiar no Senhor. Confiar, porque Ele é
fiel. Confiar é descansar. Mesmo quando você está vendo as coisas acontecerem diante dos seus olhos e não era exatamente aquilo que você queria. E não era exatamente aquilo que você pensava. Existe um lugar de descanso no Senhor onde você fala: Deus, eu lanço esse problema no teu altar. Eu coloco diante de ti, Senhor, porque eu não sei resolver. Eu não sei declarar sua dependência do Senhor. Ser dependente de Deus não é fácil. Porque nós sempre queremos resolver tudo. Nós sempre queremos dar o nosso jeito. E quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que todas as vezes que estes homens e mulheres tentaram resolver suas situações através do que o coração deles mandava, eles se deram mal. O próprio Davi é um exemplo desse. Quando o coração dele cobiçou aquilo que ele não podia ter. Obrigada, minha irmã. Deus abençoe. E ele se entregou a essa cobiça. Ele condenou a posteridade dele à extinção. Filhos de Davi morreram. Porque a maldição entrou dentro da casa de Davi. Entrou através do adultério. O adultério é porta de maldição. Mesmo um homem como Davi, um homem segundo o coração de Deus, o filho do adultério morreu. E ele se arrependeu, ele jogou areia na cabeça e ele chorou 7 dias. E ele clamou a misericórdia de Deus, ele reconheceu. É um lugar que exigiu arrependimento de Davi. Então, o que Davi fez? Ele entendeu que ele sucumbiu ao desejo dele, ele entendeu que ele perdeu a rota, ele entendeu que ele estava fazendo aquilo que o corpo dele queria, e não o que Deus tinha para ele. Quando a gente sai da rota, porque nem sempre a rota vai ser fácil. O caminho, a rota que nós temos diante de nós, nem sempre ela é fácil. Ela tem pedras, ela tem buracos, ela tem dificuldades, ela tem ladeiras, ela tem pântanos, ela tem cobra. E a gente tem vontade de desistir e pegar um atalho, pegar outros caminhos. E quando a gente faz isso, corre o risco de cair nesses lugares onde Davi caiu, Saul caiu, Sansão caiu. Tantos homens caíram, tantos homens e mulheres. A gente podia ficar aqui a noite toda falando. Mas há um lugar de arrependimento, há um lugar de recomeço, há um lugar de falar: eu quero fazer o certo. Eu recomeço agora, Cristo Jesus. Eu deixo as coisas velhas para trás e olho para frente naquilo que o Senhor colocar diante de mim. Mas eu preciso me arrepender do que ficou, do que foi feito, para que aquela porta seja fechada. Não tenha medo de fechar portas. Não tenha medo também de abrir portas. Não tenha medo do início e não tenha medo do fim. Porque o seu Deus, o meu Deus, é o alfa e o ômega. É o início, é o princípio e é o fim. Tudo pertence a Ele. Então eu não preciso ter medo. Eu preciso ter coragem. Eu preciso ter força. E essa força vem do Senhor. Vocês notaram, meus irmãos, que a gente roda, fala, mas tudo volta para o Senhor. Aleluia. Nossa conversa parte dele.
A gente fala de várias coisas, do mundo, disso, daquilo, e depois a gente desemboca onde? No Senhor. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Então é muito mais fácil quando eu reconheço isso. O caminho e a vida e o fardo fica mais leve. Amém? Amém. Então que esse ano de 2026 seja um ano de recomeço. Seja um ano de abrir, de fechar portas, um ano de início, né, onde você tem um início em Cristo Jesus. Um ano onde você se despede de 2025, deixando para trás tudo aquilo que não foi bom em 2025. Tudo aquilo que não foi bom. Faça uma reflexão, meus irmãos. Está no tempo certo. Está na hora propícia. Amém? A pastora Lena vai dar uns recados aqui. Glória ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus. Obrigada, Pai, pela tua palavra que já foi lida, já foi dita neste lugar. Nós queremos agradecer ao Senhor. Nós estamos aí com a nossa confraternização à vista, né? Para o dia 14 de dezembro. Então esteja aí olhando o grupo, porque a gente vai passar as informações mais apuradas, né? Esteja atento ao grupo. Ontem também nós tivemos um culto na Baixa Verde, Colônia, né? Colônia. E certamente nascerá lá uma congregação na Baixa Verde, né? Tivemos lá se rendeu já 4 pessoas, vamos ter 4 batismos já, né? Então isso é motivo de alegria, né? A igreja se alegra quando há novos nascimentos, quando há pessoas sendo decidindo, né? Por amor, por viver em Cristo Jesus. Então, eu penso, nós colocamos aí para no final do mês ter esse batismo, mas a igreja vai ser avisada, né? A Jeane vai estar lá falando com eles, vendo a data, né? Porque a Jeane também. Você quer essa aqui, Jeane? Por favor? Nas quinta-feiras nós temos nossos cultos domiciliares e assim não deixe de participar dos cultos domiciliares. Quando a semana que vem, acho que essa agora, que vem agora, não tem lá na UBS, né? Mas as pessoas da UBS podem ir para outros lugares onde está tendo, né? As pessoas da UBS podem ir para outros lugares. Então a Jeane está lá responsável pelo culto domiciliar lá da Baixa Verde. É Baixa Verde mesmo, né? É Baixa Verde. É Colônia, depois do ponto Mandeca, né? Então a igreja vai ter a oportunidade de estar junto. Se quiser estar junto no dia do batismo também, né? Vocês se programem para estar junto. Não sabemos aonde vai ser, mas já vai dar, né? Meu Deus. Timidez não fica aí, não. Então, a Baixa Verde é depois do Ponto Maneca, é onde eu tenho uma roça, é a comunidade onde eu sou envolvida há 15 anos. E tem pessoas lá que estão apaixonando por Jesus. E nós estamos nos reunindo na quinta-feira, todas as quinta-feiras nós temos um culto. E a pastora já se comprometeu a ir pelo menos uma vez por mês levar uma palavra. Portanto, alguns que já estão ali revoltosos, que não estavam ontem, mas vai estar no próximo. Se preparem os pastores para poder pastorear o povo lá dentro, em nome de Jesus. Amém? Então é isso aí, gente. E outra coisa, a nossa confraternização desse ano vai ser lá na Floresta dos Lagos. Então lá eu já disse sim, por quê? Porque já tem muitas pessoas que já decidiram, então nós vamos nos organizar. Aqueles que podem mais, participe com mais para que a gente possa. Obrigada, Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé para adorar, glorificar e celebrar o Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é para cada um de nós. Recebi um novo